Olá a todos. Deixa eu só convidar aqui a Flávia. E clica lá no aviãozinho para poder convidar aí as pessoas para conversar com a gente hoje sobre esse tema tão importante, né, que é a prevenção. Confirma para a gente, por favor, se vocês estão ouvindo. Flávia, você me ouve? Olá, ouço, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Oi, estou te ouvindo bem também. O Tá. pessoal está ouvindo a gente bem? Dá um legal aí para a gente saber se o áudio está ok, se as imagens estão ok. Ô, Lorena, tem algumas Joia. pessoas, tem algumas pessoas perguntando se vai ser gravada a live. Até perguntar Vai, agora aqui, depois vai? a gente deixa no IGTV. Tá. E aí fica disponível para todo mundo. Muito bem, acho que a gente já pode ir começando. Então, pessoal, convida aí todo mundo para vir conversar com a gente. E bom, então, ontem, né, foi o Dia Mundial de Prevenção de Quedas e a Abrafim teve algumas iniciativas, né, inclusive com a parceria de 3 departamentos da associação. Então, ontem a gente lançou, né, 3 materiais sobre prevenção de quedas, um para Parkinson, um para AVC e um para questão de tontura, e em parceria, né, com os respectivos departamentos. E aí hoje a gente está fazendo essa live, né, em alusão ao dia de ontem, né, como parte da Semana de Prevenção de Quedas. E a gente tem um prazer hoje de conversar. É um prazer para mim, Flávia, estar conversando com Igualmente. você aqui hoje. Eu sou Lorena, né? Então, eu sou sócia da Abrafim, sou coordenadora do Departamento de Transtornos do Movimento e sou atual diretora secretária da associação. E Flávia é membro do Departamento de Fisioterapia Vestibular. Então, a nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre a prevenção de quedas e a gente vai focar, né, nos indivíduos com disfunções neurológicas. Então, a gente vai falar sobre pessoas com Parkinson, vamos falar também, né, sobre os indivíduos com alterações autoneurológicas, falando das pessoas, né, com as vestibulopatias, e vamos falar um pouquinho também sobre indivíduos após AVC. Flávia, é um prazer de novo e eu gostaria de agradecer também a parceria, né, do Departamento de Fisioterapia Vestibular. Eu acho que é a primeira live de departamentos assim combinados e espero que seja a primeira de Com muitas, né? certeza. Que os nossos departamentos têm muita coisa em comum. Muito bem, então assim, as quedas, eu acho que a gente não teria como começar de outra forma, se não falando do conceito de queda, né? Eu vejo muito na minha prática clínica o quanto esse conceito às vezes não é bem compreendido e isso daí pode impactar muito. Então assim, a queda é qualquer deslocamento do corpo para um nível mais baixo do que o que a gente está, com incapacidade de correção em tempo hábil e que não seja necessariamente o chão. Então, assim, é uma coisa simples, mas que eu gosto muito de frisar com os pacientes, porque o que acontece comigo, pelo menos? Às vezes eu pergunto, teve alguma queda no último ano? E o paciente, não, nunca caí, não tive nada. E aí a gente vai, né, mas se pensar que a queda não só quando cai no chão, não é só quando se machuca. Já aconteceu alguma vez de estar caminhando em casa, se desequilibrar e cair em cima de um mobiliário da casa? Se eu for considerar isso queda, eu tenho várias quedas.
Então, assim, a gente vê que isso impacta, né? Como é que é isso para você? Você observa isso também? Sim, eu atendo bastante idosos com disfunção vestibular e com Parkinson, e a gente vê muito isso na avaliação, né? Às vezes a gente pergunta, eu nunca caí, mas eu falo, e as quase quedas, né? Porque às vezes a pessoa desequilibra, ela segura em algo na casa, e esse é um fato importante realmente a gente estar explicando para o paciente, né, Lorena? Porque senão ele acha que ele não está caindo, né? E também eu acho importante a questão da quase queda. Uhum, isso, exatamente. E às vezes é subnotificado, né? E assim, como a nossa, assim, a nossa intervenção, a gente vai falar um pouquinho sobre intervenção para prevenção de queda, então assim, se a gente não souber exatamente a situação, que o paciente tem uma situação de desequilíbrio em que ele cai, a gente não consegue oferecer intervenção específica para o que ele precisa, né? Então é uma coisa assim que eu sempre friso e eu acho que é uma coisa importante que a gente tem um hábito de fazer, né? Primeiro incluir a pergunta de quedas na nossa avaliação e não só perguntar, mas explicar ao paciente o que é a queda, Uhum. né? Para a gente tentar minimizar essa subnotificação, né? Então, o que a gente observa é que a incidência de quedas é muito alta, né, Flávia? Principalmente assim, quando a gente fala em idosos e também nos pacientes com Uhum. vestibulopatia, né? Por exemplo, tem um trabalho, Lorena, que foi é uma revisão de 2018 e é do Brasil e eles fizeram uma revisão de 35 trabalhos de idosos relatando a ocorrência de quedas. Então nós temos 35 Uhum, trabalhos e a variabilidade é muito grande. Então a taxa de ocorrência ela vai de 11% a 60%. Aí eu gostaria de destacar um estudo da professora Perracini, que foi um estudo de corte em São Paulo, e ela verificou a taxa de ocorrência ao longo de um ano 30% e recorrência 11%. uhum. Em Parkinson, assim, Parkinson em indivíduos após AVC, a gente observa que a incidência é até mais, né, do que os idosos sem comorbidades. Então, em Parkinson, a gente tem uma incidência que varia de 35% até 90% de quedas, né? A gente falando de todas as quedas, geralmente no período de um ano. E quando a gente fala de quedas recorrentes, né, que é a ocorrência de duas quedas ou mais, essa incidência fica em torno de 18% a 65%. Né? Então, às vezes, cerca de 2/3 dos pacientes caem de forma repetida, né? O que é muito perigoso por conta das consequências que a queda pode trazer. Né? E quando a gente pensa em indivíduos após AVC, assim, de maneira geral, essa incidência varia de 24% até 73%, sendo que englobando assim, os pacientes que são hospitalizados, os indivíduos que estão na comunidade, que estão em instituições. Né? Então a gente observa que realmente são populações que caem bastante e é um desafio para a gente. Uhum. Né? Então, assim, acho que é bastante relevante a gente discutir sobre, né, identificar, assim, cabe a gente identificar os fatores de risco, fazer uma boa avaliação do paciente, né, para daí pensar na intervenção. Então, Lorena, pode em falar. relação aos idosos com tontura, a taxa de ocorrência e recorrência é em torno de 55%, 54%, 55%. É muito alta, né? Se a gente for pensar em É muito relação aos alta. idosos da comunidade. O quão importante a gente avaliar corretamente e traçar objetivos corretos, né, Lorena? Isso. E aí tudo começa com o conceito de queda, Sim. né? Com uma boa explicação do que é a queda, né? Pessoal, só que eu estou vendo aqui que algumas perguntas já começaram a surgir. Vamos deixar assim, a gente vai tentar focar, seguir uma linha de raciocínio para a gente não se perder muito aqui. E aí daqui a pouquinho a gente se atenta às perguntas, tá bom? Então, eu pensei em deixar os comentários Uhum. abertos para que a gente fosse, de repente, interagindo e tal, mas vamos deixar para responder as perguntas mais para o final, tá joia? Pode ser assim? Tranquilo? Eu acho que a gente consegue é, Dire... se organizar melhor, direcionar Com melhor. certeza. Bom, então, em relação aos fatores de risco,
falando primeiro das pessoas com Parkinson, né? O que é que a gente observa? O principal fator de risco para quedas futuras é o histórico de queda no último ano. Então, assim, a gente tem esse fator de risco assim como principal. Então, é uma coisa que na avaliação a gente não pode deixar de perguntar. Mas o detalhe é que o histórico de quedas é um fator de risco que não é modificável. Ou seja, com as nossas intervenções, a gente não consegue modificar esse fator de risco. Né? Então, por isso que a gente, né, os estudos foram em busca, né, de outros fatores de risco que sejam passíveis de modificação através das estratégias terapêuticas, né, através da intervenção. Então, outro fator de risco que é comum a gente observar nos estudos, né, inclui a gravidade da doença, a alteração do equilíbrio e da mobilidade, né, que são dois fatores de risco bem consistentes, né, através dos estudos, o congelamento da marcha, que é uma incapacidade, né, transitória da marcha, mas que é muito incapacitante, o medo de cair, que normalmente os pacientes que caem desenvolvem um medo de uma nova queda, e isso daí tem um risco de entrar num ciclo, e que a gente tem que tentar quebrar o quanto antes, né, que é aquele ciclo de que caiu, desenvolve o medo de cair, começa a restringir as atividades, diminui força muscular, diminui a mobilidade, aumenta mais ainda os fatores de risco de queda. Então, são fatores que a gente deve estar bem atento. E tem também os sintomas não motores da doença de Parkinson, né, que podem aumentar o risco de queda, como a ansiedade, por exemplo, e como as alterações cognitivas, né, assim, a falta de atenção, por exemplo, é um dos grandes fatores de risco que a gente vem observando nos estudos, né, e assim, só para, se vocês quiserem se baseia em alguma referência, tem a referência de Allen, de 2013, e de Van der Mark, sobre fatores de risco de 2014, tá joia? Depois eu posso anotar aqui, ou se alguém aí que estiver ouvindo e puder anotar aí nos comentários também, já ajuda a gente. Quando a gente pensa... Flávia, você quer complementar alguma coisa sobre os fatores de risco de queda em Parkinson? Não, de Parkinson, que nem você comentou, né, Lorena? Após uma queda, o quanto faz diferença no equilíbrio corporal? O paciente, ele fica com muito medo, isso limita muito e aumenta muito o risco de cair. E nos pacientes com congelamento, o quanto esse aspecto emocional interfere também na questão do próprio congelamento, né, e na mobilidade. Exatamente. Uma coisa vai levando a outra, né? Então, isso muito comum da gente ver na nossa prática, né? Quando a gente fala em indivíduos após AVC, a alteração do equilíbrio e da mobilidade, assim, aparecem como os principais fatores de risco, né? Então, assim, a gente observa que o equilíbrio sempre é muito importante e a mobilidade, né? E, assim, se a gente pensar para a gente ter uma boa mobilidade, as atividades que a gente faz requerem um bom equilíbrio, né? Então, assim, não é surpresa isso daí aparecer para a gente como os principais fatores de risco, né? E também, indivíduos após AVC, a gente tem a questão do uso das medicações, né? Principalmente, né, as medicações sedativas, a necessidade de ajuda, né, nas atividades do dia a dia, o próprio medo de cair também é um fator de risco que é encontrado, além, né, do histórico de queda, da questão de depressão e de alterações cognitivas. Como é que ficam esses fatores de risco nos indivíduos com vestibulopatia, Flávia? Se parecem alguma coisa? Principalmente a vertigem, né? Então, muitos pacientes... Tanto nos pacientes com VPPB, nos pacientes com hipofunção unilateral, que ele tem muita vertigem, instabilidade, então são fatores de risco para quedas. E algo que tem nos pacientes com disfunção vestibular, Lorena, é que eles têm medo de movimentar a cabeça, de se movimentar para não deflagrar a tontura. E isso também já é um fator de risco para quedas. E um outro fator importante que você colocou é o medo de cair, é o histórico prévio de quedas, é depressão, ansiedade, os medicamentos, porque a gente tem que pensar que é uma população idosa que muitas vezes fazem uso de vários medicamentos para dormir. Então, isso também, todos esses são fatores de risco para quedas nos idosos com vestibulopatia.
vestibulopatia. E também a gente percebe hoje que os pacientes com hipofunção vestibular bilateral, eles já têm estudos mostrando que eles apresentam uma redução do volume da formação hipocampal. Então, isso prejudica a navegação espacial e com isso também acaba... É muito comum a gente ouvir do paciente, me sinto meio perdido, eu não sei onde às vezes eu estou, fica com medo. Então, todos esses fatores são de risco para quedas nos idosos com disfunção vestibular. Isso acontece com os pacientes com Parkinson também. As alterações de função executiva. Então, isso é comum também nos pacientes com Parkinson e às vezes até no início, né? Às vezes, assim, a gente relaciona muitas vezes a ocorrência de quedas numa fase moderada, mais avançada da doença, mas a gente já tem estudos que mostram, né, que indivíduos nos estágios iniciais já caem, justamente pela presença desses fatores de risco desde o começo, né? Então a gente tem as alterações dos ajustes posturais antecipatórios que começam lá no início, né? Então é super importante a gente tentar identificar, já, assim, não pensar em quedas só quando o paciente está num estágio mais moderado ou avançado da doença, né? Mas sim pensar e questionar isso desde da primeira avaliação, do primeiro contato com o paciente, independente da idade do paciente, independente do estágio da doença, sempre perguntar em relação a isso daí. Lorena, né? eu acho que esse é um ponto muito importante para gente, porque às vezes o paciente vem para a fisioterapia quando ele já tem uma queda. E eu acho que para todos os idosos com problemas neurológicos, otoneurológicos, o quanto é importante nós observarmos já as alterações do equilíbrio e não somente o relato de quedas nesses pacientes, né? Então, essa observação inicial, ela é muito importante. Ajustes posturais alterados, maior dependência da informação visual, da atenção para andar. Aí você observa também a dificuldade de divisão da demanda atentiva, porque ele tem que manter o equilíbrio e caminhar em um ambiente externo. Então, isso já acaba sendo alterações prévias que muitas vezes ele ainda não teve quedas, que é importante a gente observar. Ótimo. E como é que você costuma avaliar os seus pacientes? Né? Você tem uma abordagem bem direcionada, né, para vestibulopatia e para Parkinson. Como é que normalmente você faz a avaliação? O que é que você considera para poder escolher um instrumento de avaliação? Lá no consultório, eu faço tanto avaliação, eu tenho duas avaliações importantes. A avaliação da função vestibular e a avaliação funcional, do equilíbrio corporal e do andar. Então, como eu atendo pacientes com Parkinson e vestibulopatas, eu gosto muito de usar a escala UBEST-TEST ou o Mini-BEST. E porque essa escala contempla várias tarefas de outras escalas que nós já utilizávamos. E eu gosto bastante dessas duas escalas para triar tanto a questão, esse paciente tem ajustes posturais compensatórios alterados, antecipatórios, a organização sensorial, o andar. E eu também gosto de avaliar o andar, eu tenho no consultório o sensor inercial para análise da marcha, aí eu avalio também em relação a andando com movimentação de cabeça e se tem alguma indicação para uso do dispositivo de auxílio para o andar. Tá, e aí, assim, eu acho que essas escalas terminam, assim, são escalas amplas e, assim, aplicáveis, né, a várias populações. E eu acho que é interessante, assim, em Parkinson e em AVC, a gente costuma também utilizar esses instrumentos de avaliação. Eu menciono também o Berg, né, assim, o Berg que tem um nível de dificuldade às vezes menor quando a gente compara, né, em relação ao Mini-BEST e ao BEST em si. Mas uma coisa que é importante a gente saber qual é o contexto que o paciente está inserido, né, paciente e profissional. Qual é a fase, por exemplo, que os indivíduos após AVC estão, para a gente poder considerar qual é o uso. Então, por exemplo, se for um indivíduo na fase aguda, provavelmente a gente não vai conseguir executar o Mini-BEST. Né? Então, aí a gente parte para poder utilizar o Berg, por exemplo. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente diferenciar
E saber também que, apesar da gente utilizar a mesma escala em populações diferentes, cada escala tem um ponto de corte indicativo, né, de risco de queda ou indicativo de alteração de equilíbrio, a depender de cada população, né? Então, aí a gente não vai se ater aqui a falar pontos de corte de cada uma das escalas, mas vocês podem conferir naquele portal, que é o Rehab Measures, né, que tem várias escalas, as populações em que elas são validadas, os pontos de corte com níveis de sensibilidade, especificidade, então vale checar. O pessoal perguntou aqui sobre o nome da escala, tem o Berg, o BEST Test e o Mini BEST que a gente falou. Você falou também do DGI, não foi? O DGI para disfunção vestibular, Lorena, antigamente nós usávamos a Berg. Hoje sabe que a Berg, por ela não ter tarefas dinâmicas de girar, de movimentos com a cabeça, ela não é tão específica para os pacientes com vestibulopatia. Então, o que tem mais é com o DGI, que é o Dynamic Gait Index, e atualmente o BEST Test ou Mini BEST, porque também contempla tarefas do DGI. Certo. Em Parkinson a gente costuma usar também, né? Assim, normalmente o mini-BEST é muito utilizado, né? Acho que na prática clínica o mini-BEST termina sendo mais aplicável, assim, né? Pelo tempo de execução e termina contemplando também os diferentes aspectos, né, do controle postural. Então eu acho que é bem interessante quando a gente fala nisso daí. E uma coisa que eu queria destacar também, Flávia, é que quando a gente fala assim, né, pensando em predição de queda, é uma coisa que eu gosto bastante de diferenciar. A gente utiliza uma escala de equilíbrio para poder conhecer as situações e quais são os sistemas comprometidos, pensando numa avaliação de equilíbrio, tá? Quando a gente fala em predição de queda, obviamente que para a clínica é interessante a gente saber em qual situação, qual é o sistema que está comprometido para a gente direcionar a intervenção. E quando a gente pensa em predição de queda, a gente tem que observar qual é o potencial, qual é a capacidade preditiva daquela escala, tá? Então, assim, falando em Parkinson, por exemplo, o que a gente observa é que os estudos mostram uma capacidade preditiva similar do Berg e do Mini-BEST, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é só uma coisa que às vezes a gente fica... depois que o Mini-BEST surgiu, o Berg meio que foi discriminado, o Berg não avalia, não é funcional, não tem muita tarefa dinâmica e tal. Mas, se a gente pensar em predição de queda, ele cumpre o seu papel, né? Em pacientes com Parkinson, falando exclusivamente dessa população agora, por exemplo, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente saber e diferenciar para que a gente está aplicando aquela escala de equilíbrio. Se a gente está querendo conhecer a situação que o nosso paciente está, ou se a gente está querendo um instrumento que vai dizer para a gente qual é o risco de queda, né? Se aquele paciente está em risco ou não, e qual é a capacidade preditiva daquele instrumento. E aí, falando nisso, eu vou aproveitar para falar um pouquinho dos estudos do grupo de pesquisa que eu faço parte, que a gente estuda muito quedas, né? Nosso forte, digamos assim, quedas em pacientes com, né, o que a gente está discutindo, pacientes com Parkinson e pacientes após AVC. E o que a gente observou? Como a gente já viu que a gente tem vários fatores de risco para quedas, às vezes a capacidade preditiva desses fatores de risco isoladamente pode ser um pouco baixa. Então, a gente fez assim, no meu caso, né, eu fiz uma coorte com pacientes com Parkinson, e nessa coorte, né, que assim, é um tipo de estudo em que a gente acompanha os pacientes durante um determinado tempo, no meu caso eu acompanhei os pacientes durante 1 ano, e aí nesse período a gente observou o desfecho de quedas, né, especificamente de quedas recorrentes. E aí a gente fez uma análise estatística para poder ver quais foram os fatores de risco, né, que os indivíduos apresentavam e que estavam associados à ocorrência de quedas. E aí depois que esses fatores de risco foram identificados, né, no modelo lá estatístico, que a gente usou a regressão de Cox, a gente criou, né, assim, as variáveis que foram significativas, as variáveis que foram preditivas, né, de queda,
a gente pensou em uma escala de predição de quedas, incluindo diferentes fatores de risco, né? Então, isso é uma questão legal da gente falar, porque a gente amplia um pouquinho, né, a visão e consegue, às vezes, englobar diferentes questões, pensando em classificar os indivíduos como tendo risco de queda ou não. Então, especificamente do meu estudo, foi um estudo com quase 230 pacientes, é um estudo que, né, que isso foi em 2017, se não me engano, na publicação. E aí a gente encontrou, né, que a história de quedas no último ano, que fazem parte dessa escala, a ocorrência de flutuação motora, né, que os pacientes com Parkinson, eles têm que usar medicação, a levodopa, né, diferentes tomadas durante o dia, e acontece uma complicação motora que o remédio começa a perder efeito antes da hora de tomar. E aí, justamente, o que a gente imagina é que nessa perda de efeito, o indivíduo tem uma alteração da mobilidade, tem uma alteração do equilíbrio, e por isso provavelmente está relacionada à ocorrência de quedas, né? E a dificuldade para realizar as atividades do dia a dia, né? Então foram os 3 fatores e a acurácia da escala de 84%, né? Que é uma capacidade preditiva bem alta. E com isso a gente propôs um sistema de classificação, né, que os indivíduos possuem baixo risco de queda, ou moderado risco de queda, ou alto risco de queda, com base na presença ou não desses fatores de risco. E outra coisa que eu queria falar em Parkinson também é de um outro modelo que foi desenvolvido pelo grupo da professora Kane, né, da Austrália, que inclui nesse modelo preditivo o histórico de queda também, a presença de congelamento da marcha e a velocidade da marcha reduzida, né? Que esse modelo teve uma acurácia também de 80%. Então, vocês podem observar que essas escalas englobam diferentes fatores de risco, né? E é importante a gente se ater a isso daí também. E aí, especificamente em relação a essa última escala que eu falei, a gente já terminou o estudo de validação, mas a gente não está com os dados publicados ainda, e que a gente testou essa escala só com base em medidas de autorrelato, né? Ao invés da gente fazer o teste de velocidade da marcha no espaço de 4 metros, a gente perguntou aos indivíduos o que é que eles achavam da velocidade de marcha habitual deles, né? Se eles consideravam a marcha na mesma velocidade, com a velocidade reduzida ou mais rápida do que as pessoas sem Parkinson. Então, breve, eu acho que a gente vai estar com esse estudo publicado, e uma coisa bem interessante. E pensando em tempos, né, de coronavírus, em que a gente está com teleatendimento, nada melhor do que uma escala com base em autorrelato, né, para a gente conseguir ter uma noção melhor disso daí. E falando rapidamente após AVC, que eu acho que é uma coisa até interessante, Flávia, para a gente extrapolar um pouquinho assim na sua visão. No nosso grupo também a gente teve um estudo, uma coorte de indivíduos após AVC, e os fatores preditivos que ficaram nessa escala foi envolvimento de circulação posterior, né, de forma bem interessante assim, para a gente poder discutir, o sexo feminino e o TUG, né, alteração no TUG. Então a gente vê novamente a questão da mobilidade entrando em campo, né? Lorena, então, em relação às escalas, tem um trabalho em idosos, não foi pacientes neurológicos, que eles compararam o Time Up and Go, Mini-BEST, BEST-TEST e a Berg. E para identificar quedas em idosos, eles verificaram que a melhor sensibilidade e especificidade foi até mesmo o Mini-BEST, nem foi o BEST-TEST. E esse trabalho é somente com idosos. Agora, por exemplo, no nosso grupo, a gente também pesquisa tanto com pacientes com disfunção vestibular quanto pacientes com Parkinson. E o que a gente percebe? Em relação, você falou sobre fatores preditivos de queda, mas em relação, se a gente pega antes desse paciente ter histórico de quedas, a gente usa uma escala, já separa. Porque eu sempre falo assim, a gente usa o Mini-BEST, o DGI, eu sempre coloco
deu a nota de corte para risco de quedas, eu falo maior risco e menor risco, porque risco de quedas todo mundo pode Uhum. ter, né? Então, tem alguns trabalhos do nosso grupo que a gente separou pacientes com Parkinson com maior risco e menor risco. E nós avaliamos em plataforma de força, usando realidade virtual. E o que eu achei interessante, Uhum. Lorena, é que às vezes o paciente ele mantém um bom controle sobre plataforma de força, ele mantém um bom controle postural com os olhos abertos, com os olhos fechados, mas quando tem estímulos visuais, o sacádico, o optocinético, interação viso-vestibular, isso aumenta a oscilação corporal, reduz a reserva funcional do equilíbrio corporal. Então, isso também já é um fator importante para a gente, pensando em prevenção, porque esse ambiente visual móvel é o que acontece quando vai ao shopping, quando anda na rua, né? Então, às vezes, eu sempre falo assim, a gente vai atender no consultório, avalia no consultório, parede tudo branquinha, sem conflito. E esse estudo trouxe para a Uhum. gente o quanto é importante a gente também avaliar esse paciente em diferentes conflitos, porque isso aumenta a questão da instabilidade e do risco de quedas. Um outro trabalho que foi feito com os pacientes com Parkinson, também lá do nosso grupo, foi estudar a inicialização do andar nos pacientes com Roniar 1, 2, e nós observamos Bem no bem no início. iniciozinho, né? Então, antes dele ter Uhum. um problema de uma instabilidade em retropulsão, nós observamos que já tem parâmetros alterados da inicialização do andar. Né? Que quando a gente avalia a inicialização do andar, é você sair da posição de apoio para a transferência. E nessa, a gente avaliou a diferença do centro de pressão e do centro de massa. E no paciente com Parkinson, Sim. esse deslocamento foi menor. E isso interfere nas outras fases da marcha. Então, também é um ponto muito importante para identificar e nós treinarmos quando falamos de tratamento, né? Porque até a gente conversou aí nos bastidores que às vezes o paciente vem quando ele tem quedas. E a gente está pontuando aqui Uhum. estudos que avaliaram fatores preditivos de quedas e já mostraram alterações do controle postural, até mesmo antes desse paciente apresentar uma instabilidade em retropulsão. Né? E tem também um outro estudo do nosso grupo que a gente dividiu. A professora Juliana Gazola, acho que ela está nos assistindo, foi até do trabalho do doutorado dela, dividiu em idosos sadios, idosos com vestibulopatia com uma queda e quedas recorrentes. Nós avaliamos sobre plataforma de força em um ambiente virtual também. E nós percebemos os idosos com quedas recorrentes, os vestibulopatas, apresentaram redução da reserva funcional, aumento da oscilação corporal, redução do limite de Uhum. estabilidade. Então, são parâmetros importantes que nós temos que ter para poder pensar em tratamento, em objetivos de tratamento, né? Uhum. Esses estudos, assim, você observa também a questão de variabilidade da Sim, marcha, sim. né? Principal, Tem alguns estudos em Parkinson que mostram, né, assim, estudos que tiveram com, assim, um resultado favorável em relação à redução de quedas e que uma das coisas que melhorou foi a variabilidade da sim, marcha, né? principalmente nos pacientes com Parkinson e com congelamento. Né? Há uma variabilidade muito grande no padrão da marcha, né? Sim, sim, sim. É muita coisa, né? Assim, eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, né? A gravidade da doença do paciente que a gente está lidando. Saber disso quando a gente está lendo os estudos, né? Que as coisas se comportam de forma diferente. A gente tem alguns ensaios clínicos em Parkinson, por exemplo, que fazem análise de Uhum. subgrupo, né? Os indivíduos com menor gravidade da doença se comportam de uma forma em relação à supervisão do treino, né? Se é totalmente supervisionado ou não pelo fisioterapeuta, em relação ao ambiente, se o paciente é tratado em ambiente domiciliar ou se é tratado em um serviço, né? De fisioterapia.
E para pacientes AVC também, né? A gente tem as diferentes fases, os diferentes comprometimentos. Então, tudo isso daí é importante a gente ter bem claro, né? Assim, a gente abrir a mente e pensar nessas coisas quando a gente estiver lendo um artigo, né? Para a gente ter um cuidado na interpretação das coisas que a gente está lendo e tentar diferenciar justamente isso, né? Porque assim, a professora Kenny sempre fala assim, a regra não vale para todos, né? Porque é diferente, né? A gente está tratando com indivíduos, né? E cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua gravidade diferente, a sua forma de lidar com as situações, né? Então isso daí eu acho que é bem interessante da gente sempre pensar nisso. E Lorena, daí, né? o que você fala é um ponto muito importante, porque a gente lê muito, a gente faz trabalho, ensaio clínico, só que quando a gente vai fazer uma pesquisa, tem um critério de seleção muito importante, né? Para a gente poder falar, não, é em relação ao sistema vestibular, é em relação à doença de Parkinson. Mas no consultório, a gente vai receber o paciente com déficit visual, auditivo, diabético, né? Então, o quanto nós temos que pegar esses estudos, mas pensar na questão individual, né? Aí eu acho muito importante ter uma avaliação objetiva, mensurável, traçar objetivos a curto prazo, a longo prazo, para cada paciente, né? Sim, com certeza. Flávia, o tempo tá voando. Eu imaginei que o nosso roteiro... Já são quase 8h40 e a gente vai falar de prevenção agora, né? Eu acho que essa parte de prevenção a gente consegue abordar de uma forma bem geral, assim, porque são medidas que servem para todos, né? Relacionadas às questões ambientais, que com certeza o ambiente pode favorecer a ocorrência de quedas, a gente não tem dúvida disso daí. Então, o que é que você destacaria em relação às medidas gerais de orientação em relação à prevenção de queda, os fatores ambientais, os fatores comportamentais? A gente tem falado muito disso, né? O comportamento de risco para queda. A gente está validando uma escala também que é só de comportamento de risco para queda. Então, tem muita coisa interessante aí para a gente abordar, né? Lorena, eu acho muito importante, porque até os fatores comportamentais. Em relação aos ambientais, a gente sabe a questão de piso liso, piso molhado, essas calçadas irregulares. Às vezes eu acho um absurdo, aqui em São Paulo, vários restaurantes agora colocam mesa fora na calçada, então isso limita muito para as pessoas que estão andando. Em relação aos fatores comportamentais, tem um ponto que eu falo muito com os meus pacientes, é o comportamento sedentário também, né? Às vezes você tem paciente com uma hipofunção vestibular apenas, mas esse paciente não realizar os exercícios, deixar de se movimentar, ele vai apresentar complicações secundárias. E o comportamento sedentário, isso favorece muito. Também a questão da hidratação, muitos idosos passam a não se hidratar corretamente, também é uma questão de tontura, né, sapatos, e uma questão que eu falo para todos, eu acho assim, que no box do banheiro já deveria ser entregue com a barra de proteção, né? Mas muitas pessoas têm preconceitos em relação a isso, mas eu acho que isso é um mecanismo é um fator ambiental muito importante, né? Teve até só um parêntese aqui, um comentário de um arquiteto, né? Falando fatores preditivos de queda é importante para nós arquitetos, né? Muitas solicitações de adequação de imóveis, sim, com certeza. Né? A gente é uma coisa que precisa ser feita, né? E às vezes tem muito preconceito em relação a isso daí. Passa às vezes a imagem de que eu preciso já de alguma adaptação, preciso de alguma coisa, porque eu tô mal. Não é, assim, é prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a gente costuma dizer que a prevenção é o melhor tratamento para quedas, né? Então, assim, a ideia sempre é prevenir, né? O que mais que de comportamento que você queria destacar? Eu queria até destacar a questão do ambiental. Uso de medicamentos sem prescrição médica também é um fator comportamental. Mas ambiental, teve uma paciente recente que eu atendi com Parkinson e ela
foi descer uma escada e sofreu uma queda. Mas ela não tinha alto risco de cair. Porém, a escada não tinha corrimão e era degrau, o degrau era pequeno. Eu falei para ela, olha o quanto o fator ambiental prejudicou. E depois disso, Lorena, acabou Uhum. tendo medo de cair, né? E aí nós conseguimos observar uma piora do equilíbrio pela essa questão emocional, né? Uhum. Então essa questão ambiental ela é muito importante. Sim, sim, com certeza. E tem algumas coisas assim que são básicas, por exemplo, tirar os tapetes soltos de casa, arrumar os fios, né? Tirar os fios, às vezes fio de telefone, fio de computador, cabo daqui, cabo dali, cabo de antena, cabo de telefone e de tomada, né? E são coisas simples às vezes que podem evitar uma queda com uma consequência potencialmente Uhum. grave, né? Então, eu acho que essas medidas ambientais são bem importantes da gente incluir na nossa avaliação também, a gente perguntar, né, como é que é cada cômodo da casa do paciente, a gente tentar conhecer e tentar orientar isso daí também. Inclusive, o folder, né, que foram publicados ontem, eles estão disponíveis no site da Abrafim gratuitamente. Tem essas orientações, né, sobre o ambiente domiciliar seguro, né? Então, assim, às vezes uma alteração simples já é suficiente para a gente reduzir o risco de Sim. queda, né? E uma coisa bem interessante. E o que eu queria complementar mais assim, em relação ao comportamento de risco de queda são algumas atitudes, assim, por exemplo, não subir em banco para poder alcançar alguma coisa no alto, né? Assim, ter sempre algum apoio Sim. firme para poder subir, né? Não só pegar aquela cadeira que está ali, às vezes é uma cadeira de rodinha, uma cadeira giratória que está ali, você pega para poder subir em alguma coisa. Óculos, né? Limpeza de óculos, às vezes é uma questão simples, principalmente se for óculos bifocal, multifocal, que às vezes gera um pouquinho de confusão, né? Imagine se esse óculos está sujo. Então, assim, são coisas do dia a dia, calçado, não usar sandália de dedo, né? É tão comum a gente receber um paciente, o paciente tá com chinelo, tá com sandália de dedo, então, assim, né? Básico, a gente tem que olhar, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Tem que observar tudo isso Tem um daí. paciente que eu atendi recentemente, ele estava com sapato, eu fiz a avaliação, ele estava com sapato largo. Eu falei, mas sapato tá largo para o pé do senhor, mas assim, 2 dedos. Ele, mas é confortável. Eu falei, bom, é confortável, porém não é o ideal. Uhum, Né? Então, essa questão do sapato é muito exatamente. importante. E é tão simples, Sim. né? Assim, às vezes é uma coisa simples de resolver. Tem um comentário aqui, né? O processo natural do envelhecimento já gera muitos fatores de risco. Sim. Sim, com certeza, né? As alterações somatosensoriais, visuais, e as coisas se somam, né? Então a gente costuma dizer que as coisas se somam e cabe a gente avaliar isso daí, ter essa ideia mais ampla, né? Pensar fora da caixa e saber que a gente está ali com o indivíduo, que cada um é cada Uhum. um, tem as suas situações, as situações pessoais, as situações familiares, de ambiente domiciliar, né? E a gente tenta oferecer, pensar junto e oferecer alguma situação mais segura, né, em relação à prevenção de quedas, né? Então eu acho que isso daí é importantíssimo para. Voltou? Voltou. Olha, a primeira live que eu fiz aqui da Brafim teve um panelaço aqui em plena live, então cheia de emoções. Mas vamos lá. Falando de tratamento, né? Quando a gente pensa assim nas intervenções para a prevenção de queda, eu já estou aproveitando e dando uma olhada aqui nos comentários, tem alguma pergunta aqui para a gente ir Uhum. respondendo, tá? O que é que você me conta aí? A gente sabe assim, a gente tem boas evidências, né, das intervenções para a prevenção de quedas em idosos, né, saudáveis, sem comorbidades, né, com as intervenções baseadas em exercício, intervenções multifatoriais,
Como é que é isso em pacientes com vestibulopatia? Então, é muito importante a avaliação. Então, a gente fazendo uma boa avaliação, a gente passa a ter um bom plano de tratamento. Nos pacientes com disfunção vestibular, é muito importante desencadear a vertigem e o desequilíbrio corporal. Eu falo assim, Lorena, não adianta treinar o equilíbrio sentado apenas, a não ser que o paciente não consiga ficar em pé, a gente tem que trabalhar tronco. Mas os exercícios, eles devem ser realizados do sentado para o em pé, olhos fechados, olhos abertos, com movimentação da cabeça. Em relação ao campo visual, ele tem que ter campo visual estático, campo visual em movimento. O tempo todo eu tenho que desafiar o paciente. Mas o que é importante? Também não desmotivá-lo, porque se às vezes a gente dá um exercício difícil, acaba frustrando. E a gente sabe que a motivação ela é muito importante para o aprendizado. Então é importante eu avaliar e desafiar, desencadear vertigem, desequilíbrio, mas facilitando e fazendo com que esse paciente ele sinta que ele passe a controlar mais o controle postural dele. Agora, o que acontece também nos pacientes com disfunção vestibular? Alguns nauseiam. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação à náusea, para o paciente não vomitar. Sim, então, respeitar sempre o limite de cada paciente. Então, no treino, como a gente trabalha também com idoso, acaba sendo multimodal. Eu realizo os exercícios de reabilitação clássico, de reabilitação vestibular, mas às vezes também é importante trabalhar fortalecimento muscular, é importante a gente trabalhar dupla tarefa, interagir essa questão cognitiva. Então, eu falo que a reabilitação dos idosos com vestibulopatia é um treino sensório, motor e cognitivo, né? Sempre desafiando o paciente. É interessante, assim, em Parkinson, que a gente observa, né, assim, a gente tem evidências para redução do número de quedas, tá? Que é diferente de redução de número de caidores. Então, o que a gente observa? É possível diminuir o número de quedas que aquela pessoa tem, não que aquela pessoa deixe de cair, ela passa a cair menos, tá? Mas, assim, de novo, a gente sabe quais são, que basta uma queda para você ter uma fratura de quadril, para você ter um trauma craniano. Então, qualquer queda que a gente consiga prevenir é excelente, né? Eu acho que a gente tem que ir realmente em busca disso daí. Então, as intervenções, a gente tem, assim, as evidências mostram, né, a melhora, né, do equilíbrio e da marcha e da redução do número de quedas em pessoas com Parkinson. E aí, intervenções baseadas nos princípios de aprendizagem motora, né, que eu acho que cabe, vai muito disso daí que você falou também. A gente sempre tem que ter aquela progressão de tarefas simples para tarefas complexas, mas não chegar numa tarefa complexa a tal ponto que o paciente não consiga realizar aquela atividade, né? Então, com isso, assim, a boa avaliação indica para a gente justamente isso daí, né? Até onde a gente consegue ir com o paciente e a observação durante a prática mesmo, né? Tá muito fácil aquele exercício, é sinal que não está desafiando o equilíbrio e você precisa modificar, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala. O exercício fácil, tem alguma coisa errada, né? Não é para o exercício fácil que a gente vai melhorar o equilíbrio. E no exercício muito difícil, a ponto do indivíduo também não conseguir fazer, a gente não está conseguindo trabalhar. A gente está gerando mais insegurança, a gente está gerando mais receio e preocupação em fazer as atividades, né? Então, eu acho que a gente tem que chegar nesse meio termo aí e saber até onde a gente vai. Tá fácil, vamos dificultar, dificultou muito, volta um pouquinho, né? Então, assim, não tem uma regra, né? É clínica, é observação, é você conhecer, né, a pessoa que está ali com você tratando, para você conseguir direcionar de forma mais adequada a sua intervenção. E esse é um trabalho conjunto, né? O indivíduo tem que estar motivado, ele tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, né? Isso é super importante, né, Flávia, para a gente ver as intervenções, né? Isso é uma conversa, não é a gente como fisioterapeuta que tem que chegar e dizer você vai fazer isso, e se ele não gostar de fazer aquilo, como é que a gente faz? Né? A gente sabe tanto de motivação, quanto isso interfere, ele tem que né? se envolver
né, no processo de reabilitação. A participação dele é muito importante para ativar os mecanismos de neuroplasticidade, né? Então, tem um trabalho que é de revisão sistemática também lá do nosso grupo, e nós avaliamos os trabalhos com idosos, ensaios clínicos com idosos com disfunção vestibular, e verificou que os exercícios, porque falar, o idoso vai estar ativando o processo de neuroplasticidade, o idoso com disfunção vestibular, sim, há uma melhora tanto do ganho do reflexo vestibulocular, da acuidade visual dinâmica e também do equilíbrio corporal e redução do risco de quedas. Então, quanto isso é importante. Entretanto, é importante também o paciente realizar o exercício no domicílio, não somente a fisioterapia, né? Também os pacientes com Parkinson, a gente sempre está orientando os pacientes pós-AVC o quão importante a família se envolver no tratamento, o paciente se envolver, ele tem que ter a participação dele, né? Tá, e indivíduos após AVC, como é que é a sua prática? Assim, o que a gente observa na literatura é que às vezes tem uma variação muito grande, né? Como a gente falou, da mesma coisa que vale, né, para a incidência de quedas e para os fatores de risco, né? Os indivíduos em diferentes fases de AVC, a gente não pode considerar como sendo do mesmo grupo quando a gente observa os estudos, né? O contexto em que esse indivíduo está inserido, né? Se é um ambiente hospitalar, se é residente da comunidade, então tudo isso daí interfere muito também, né? Então, assim, é importante a gente ter essa noção de sempre ver a gravidade da lesão, né? Ver o tempo que esse indivíduo teve após o AVC. Como é a sua experiência em relação a isso Lorena, daí? e é bem isso que você falou, no AVC há uma variabilidade muito grande, de acordo com o tipo de lesão, a área comprometida, né? Às vezes também o tempo pós-lesão, os pacientes, eles vão fazendo ajustes compensatórios que eles aprenderam, e isso pode também estar provocando complicações secundárias no próprio padrão da marcha. Né? Então, assim, por exemplo, alguns pacientes que têm uma hipertonia de membro superior, eu fiz um curso Bobat e eu lembro que foi discutido sobre isso. Ele apresenta instabilidade e isso pode ter uma relação do sistema vestibular com o aumento do tônus. Então, cada paciente, ele é individual. Então, tudo vai depender da avaliação. Porém, o treino de equilíbrio, do andar, o processo, acaba sendo muito similar a diferentes populações, né? Treinar em diferentes contextos sensoriais, trazer a questão funcional para o treinamento, não ser um treinamento individualizado, um sistema individualizado, a questão do treino de força, treino aeróbio, então tudo isso faz parte do contexto e depende muito da avaliação de cada paciente. Joia. Alguns comentários aqui. Muita gente querida falando com a gente aqui. A Rema está aqui com a gente. Teve uma pergunta aqui de uma pessoa perguntando: esse vestibular que vocês falam é tontura? Sim, né? O sistema vestibular é a questão de tontura que a gente está se referindo mesmo. A importância de incluir as escalas específicas, né, na avaliação da gente da fisioterapia. E a gente até recebeu uma pergunta, Flávia, falando de indivíduos com Parkinson com a gravidade maior e a questão de congelamento da marcha, né? E a dúvida foi o que é que poderia ser feito, que o indivíduo conseguia utilizar bem algumas pistas visuais em ambiente interno, mas em ambiente externo isso não era muito comum. O que a gente observa é que além das pistas visuais, as pistas auditivas também podem ser interessantes, né? As pistas auditivas eu acho bem interessante, eu utilizo com os pacientes, eu peço para colocar fone e ter a marcação. Tinha um aplicativo, mas eles fecharam, chamava Parking Sound, que buscava, você chegou a ouvir? Sim, eu usava muito esse aplicativo. Então, é muito interessante para o treino do andar desses pacientes, né? Então, e é uma coisa prazerosa, porque é uma música, não fica só né, a marcação. Podia até vincular a playlist no Spotify, lembra? Que a gente pegava as listas e botava, né? Era bem interessante. E teve uma pessoa até que perguntou que é pior quando a gente ajuda o parkinsoniano na marcha, o que a gente orienta? Se o indivíduo tiver congelamento, né, não é para puxar a pessoa. O congelamento é quando os pés colam no chão.
Então, assim, o ideal é que a gente pede até que pode colocar um pé na frente dele e pedir para a pessoa passar por cima do pé. Você dá alguma pista visual e um comando bem objetivo, né? Passe por cima, levante o pé, passo grande e evitar muitas frases, muitas palavras, porque isso às vezes termina confundindo um pouquinho Olha, mais, né? Nosso tempo ai, está quase acabando, Flávia. É um tema gostoso, tão, né? tão gostoso de falar, né? Eu sei que eu tenho meu viés para poder conversar sobre quedas, ainda mais, né, em Parkinson, que é a minha carcaça, digamos assim. Mas se deixar, a gente fica aqui Ô, Lorena, conversando, né, falaram sobre o sobre o tema. metrônomo. Eu acho muito legal. Eu peço para o paciente baixar o Sim, sim, aplicativo sim. no celular e também treinar em casa, além no consultório. Joia. Sim, 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 dá pra gente treinar com o paciente, né? Assim, cabe a gente identificar qual é a Uhum, batida, a né, que a gente vai frequência. usar com aquele paciente, às vezes mais rápida ou mais devagar, né, para poder ver um comentário aqui sobre a questão de sarcopenia nos idosos, sim, com certeza é muito importante em todas essas populações que a gente está falando, né, não só nos idosos, sim, com morbidades, mas nos com disfunções neurológicas também, né? Flávia, mais alguma pergunta aí que você me Tá. ajuda aí? Tem muita coisa aqui que eu tô vendo. Dupla Ah, tarefa. sim! Dupla tarefa pode ser prejudicada. Sim, dupla tarefa a gente observa muitas vezes uma redução do desempenho da marcha, por exemplo, em dupla tarefa, né? E é um fator de risco para quedas, né? Já tem alguns estudos que mostram isso. É uma coisa que assim, acho que não tem ainda uma constância assim, de relatos, né? A gente observa alguns estudos que mostram, outros que não mostram, mas o que a gente observa na prática é que os indivíduos em realização de dupla tarefa termina tendo um desequilíbrio maior, mas não, isso indica que a gente tem que tratar o indivíduo em condição de dupla tarefa e não fazer, porque é impossível a gente viver sem dupla tarefa, né? O que a gente costuma dizer assim, por exemplo, é evitar subir uma escada fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, prestar mais atenção em alguma coisa. Então, essas questões a gente deve sim observar e tratar, né? E procurar saber isso daí. Lorena, em questão da dupla tarefa, eu acho muito importante. A gente só precisa ter uma boa avaliação para saber para qual paciente indicar, né? Então, porque ela também é um Exatamente. fator de risco. Por outro lado, ela é um fator que nós temos que treinar na reabilitação, né? Tem muitos idosos que ganham Isso. com o treinamento de dupla tarefa. Isso é muito importante. Com Como está certeza. nosso tempo? Acho que daqui a pouco aparece o reloginho aqui. Ainda está aparecendo o reloginho? Acho que tá, né? A gente tem, pela minha conta aqui, a gente tem 3 minutos para poder finalizar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu, Flávia. Pega uns comentários aqui, ó. O Hudson falando de uma escala que consegue avaliar os fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, dê uma olhadinha aí nos comentários também que a gente consegue ver. Flávia, eu acho que a gente não tem tanto tempo mais, mas assim, eu acho que a gente conseguiu, nesse curto espaço de tempo, conversar um pouquinho, esclarecer algumas coisas, né? Lembrando sempre, a avaliação com fisioterapeuta neurofuncional é fundamental, né? Para a gente conseguir traçar um bom plano de tratamento, né? Quando a gente pensa em quedas. Então, assim, foi um prazer muito grande conversar com você. A gente conversou muito nessa semana, né, para planejar o que a gente alinhar as coisas, né, as questões principais que a gente poderia abordar. E você quer Eu complementar quero alguma coisa? agradecer, Lorena, a oportunidade de dividir essa live com você, com um tema também que eu sou apaixonada, e agradecer a Brafim pela oportunidade e fechar assim com uma consideração que é importante que todo o processo de reabilitação ele deve envolver a prevenção, termos escalas, ferramentas para preditores e também tem que ser uma atividade personalizada, ter a participação do paciente para atingir o processo de neuroplasticidade, né? O que é o objetivo que nós queremos. Muito obrigada, eu Sim, com adorei. certeza. Eu também. E assim, a gente se vê Sim, amanhã,
né? Amanhã tem um webinar da Abrafin que é exclusivo para sócios, então aproveitando você que não é sócio ainda, se associe à Abrafin, né? Amanhã a gente tem esse webinar sobre conscientização, né, de prevenção de quedas em idosos, vão ser temas excelentes, então a gente se encontra Com amanhã certeza. no Sim. webinar, né, Flávia? Como ouvintes, né, para a gente se atualizar aí nos temas. E também eu gostaria de convidar, né, assim, as inscrições do webinar amanhã esgotaram, né, então foi um sucesso muito grande. E a gente vai se encontrar de novo na primeira capacitação virtual da Abrafin, né, Sim. Flávia? Que é o primeiro evento online da associação e que a gente está planejando, né, com muito carinho, muito cuidado. Então a gente vai ter 6 módulos diferentes, né, que vão acontecer no período de 6 até 22 de julho. E a gente vai se encontrar no módulo, Modo. no terceiro módulo, se eu não me engano, né, no dia 13 de julho. Eu vou falar